sobre incorporação. E eu vou falar algumas coisas bem polêmicas, tá, gente, sobre incorporação. Porque eu tenho observado que, como tem sido crescente a divulgação de religiões que trabalham com incorporação na internet, têm sido divulgadas, muitas pessoas acabam caindo em ideias erradas sobre incorporação de entidades. E quando eu falo de incorporação de entidades, eu não estou falando só de Exu e Pombagira, não, viu? Existem outros tipos de poderosos mortos que também incorporam, e eu vou falar sobre isso também aqui para vocês. Porque a incorporação, ela é uma forma de comunicação dos espíritos. E através da mediunidade, né, que você desenvolvendo ali a sua mediunidade, compreendendo, na verdade, não desenvolver, compreendendo a sua mediunidade, você consegue fazer essa ponte com as entidades para que elas se comuniquem. E elas vão se comunicar através da incorporação. Assim como tem entidades que se comunicam com a gente através de intuição, através de sonho, através de psicografia também. Existem várias formas dos espíritos se comunicarem. E a incorporação nada mais é do que uma forma deles se comunicarem. Porque quando eles incorporam, eles conseguem falar, eles conseguem gesticular, conseguem executar algumas atividades. E então, é através dessa passagem que você dá que eles conseguem se manifestar no plano físico. Incorporação seria a entidade se manifestar através do seu corpo. Olha, primeiro a gente tem que entender como que se dá a incorporação. Quando a gente fala que a pessoa está incorporada, é porque a entidade ela pega uma parte da sua consciência, ou toda a sua consciência, e daí ela vai fazer o que ela precisa no momento. Seja falar, seja gesticular, ela pode usar assim o seu corpo, e pode usar também só as suas palavras. Por quê? Existem graus de incorporação, né? E isso vai depender muito da situação, vai depender muito da forma de trabalho da entidade. Por exemplo, o que a gente vê na Umbanda, no Candomblé e na Quimbanda, falando aí de Exu e Pombagira, ou de Preto Velho, de Caboclo, de Boiadeiro, Herê, etc. Eles pegam a consciência da pessoa e é como se a sua consciência se adormecesse para que a consciência da entidade ficasse latente ali. E aí eles se manifestam com gestos e tudo mais, com danças, fazem alguns trabalhos espirituais ali na hora, incorporados. E às vezes a pessoa não lembra de nada, pode acontecer da pessoa não lembrar de nada, e pode acontecer dela lembrar de algumas coisas. E a gente fala que é incorporação consciente ou incorporação semi-consciente. Mas tem gente que fala, eu sou médium de incorporação inconsciente. Olha, eu não acredito que a pessoa tenha uma incorporação inconsciente toda vez que ela incorporar. Daí, acreditando nisso, quando a sua entidade tomar ali a sua consciência de forma parcial, você nem vai perceber que é uma manifestação da sua entidade. Porque você vai ficar acreditando que a incorporação se dá com você só quando você fica inconsciente. E às vezes a mesma entidade que provoca em você uma incorporação completamente inconsciente, em algum momento ela pode se manifestar numa incorporação semi-consciente. Então pode variar muito. Então não coloquem como regra de dizer que a sua incorporação é só inconsciente ou só semi-consciente. Existem situações que vai demandar ali da necessidade de trabalho do espírito. Isso eu estou falando do que é mais comum, né? Que a gente vê aí na Umbanda, no Candomblé e na Quimbanda. Que é a incorporação dessas entidades que todo mundo conhece. Existe uma incorporação que é super difícil e que poucos conseguem. Olha, Josi, o que vai determinar se é difícil ou não é o grau de intimidade que a pessoa tem com a entidade. Se você tem um grau de afinidade muito grande com a sua entidade de trabalho, não vai ser difícil. Não vai. A não ser que você esteja num momento em que você não está bem emocionalmente, ou você está ali com a sua cabeça cheia, então isso vai dificultar a manifestação da entidade. Agora, difícil, dizendo assim, uma entidade é muito difícil de incorporar, não. Existem entidades que não incorporam. E existem entidades que só trabalham através da sua intuição, ou de uma incorporação semiconsciente. Então, não é questão de dificuldade da entidade ser mais poderosa ou algo assim. Essa questão já não existe. Seria mais o fato de como a entidade trabalha. E dependendo também de como que está a cabeça do médium naquela hora. Porque existem situações, por exemplo, situações de emergência, que a entidade vai incorporar mesmo sem você fazer todo aquele preparo para entrar na vibração dela, sem preparar o ambiente. Então, algumas situações de emergência, eles podem incorporar sim. Mas isso não acontece sempre. Até mesmo a incorporação comum, né, de um trabalho normal, dentro de uma casa de umbanda ou de candomblé, as entidades de quimbanda, as entidades não vão incorporar só por incorporar. Elas têm um propósito na incorporação. Elas não vão incorporar para
para falar besteira, ou para só participar de uma festa que estão fazendo para as entidades. Geralmente, quando isso acontece e a entidade incorporada não traz nenhum ensinamento, nem não traz nada que acrescente a vida espiritual das pessoas que estão ali em contato, não é uma entidade que tenha que ser levada a sério. Porque para você ter respeito por uma entidade, ela tem que se dar o respeito. Então, uma entidade que só fala besteira, que não se comporta bem, que não respeita as pessoas, não é uma entidade que a gente deve considerar para trabalho ou para manter ali um vínculo. E nem dar passagem para que ela se manifeste de novo. Então, tem que observar muito bem a manifestação daquela entidade, o trejeito dela, o comportamento, o que ela fala, o que ela faz. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não é só porque é um espírito que a gente tem que levar ali em consideração, se é que a gente tem que respeitar. Depende. Se não tiver nada a acrescentar, passa fora. Tchau. A porta da rua é serventia da casa. E não dar mais passagem a esse tipo de espírito. Incorporação pode sobrecarregar ou até matar a pessoa caso não haja preparo? Não. Não, isso não existe, não. De você incorporar uma entidade e passar mal e correr risco de morte. Não, porque se é uma entidade que está ali num trabalho sério, ela não vai causar isso em você. O que pode acontecer, que na verdade acontece muito, né? E as pessoas acabam confundindo, achando que a entidade está fazendo mal a ela. Algumas entidades são muito densas. E a gente precisa entrar na vibração dessas entidades. E aí, o espírito, o nosso espírito, né? Ele vai sentir essa carga. A gente vai sentir essa carga densa. E pode acontecer da gente estranhar aquela sensação, aquela energia densa, e ter alguns sintomas desagradáveis, como, por exemplo, tontura, falta de ar, palpitação, calafrio. E quando você se acostuma com a vibração daquela entidade, você já não vai mais sentir essas coisas e nem vai ficar com receio, porque você já vai conseguir identificar que entidade é aquela através da energia dela, do que você sente quando ela se aproxima de você. E aí você vai conseguir identificar qual que é a entidade e assim a incorporação vai ser mais tranquila para você. Mas para isso você precisa conhecer aquele espírito. Você precisa conhecer aquela entidade. Porque você não pode emprestar, digamos assim, né, a sua consciência ou o seu corpo para um espírito que você não conhece. Assim como você não abre a porta da sua casa para pessoas que você não conhece. Assim como você não considera como amigo uma pessoa que você não conhece. E esse tratamento tem que ser levado também com as entidades. Você não pode dar passagem para incorporação para um espírito que você não conhece. A incorporação começa sempre na infância ou uma pessoa da terceira idade pode iniciar o processo de incorporar. Não existe assim um tempo, uma idade específica para dizer, pronto, agora você pode incorporar. Mas o que a gente precisa levar em consideração com relação a quando eu posso começar a incorporar é o entendimento daquela pessoa. Ela tem maturidade suficiente para entender o que é uma incorporação e para entender sobre as entidades que ela está incorporando? Se ela tiver discernimento para isso, tudo bem. Agora, se não tiver, tem que ser trabalhado primeiro o conhecimento com relação a essas entidades. Então, por exemplo, uma criança que já nasce ali num ambiente de macumba, por exemplo, que nasce na Umbanda ou nasce no Candomblé, e está sempre habituada a ver aquilo ali, então, me prestando atenção em como que tudo acontece, como que tudo se dá, ela já vai ter um discernimento muito maior do que uma pessoa, por exemplo, de 30 anos, que nunca frequentou um lugar desse. Nunca teve contato com esse tipo de manifestação. Então, depende do entendimento da pessoa, do discernimento que a pessoa tem. Então, não tem uma idade específica para se incorporar. Incorporação pode ser feita com daimons? Olha, esse tema é polêmico, viu? Esse tema é polêmico.